Olá, esse é mais um episódio especial da MIT Technology Review Brasil em parceria com a Generali. Hoje vamos falar sobre a experiência dos colaboradores. Estou aqui com a Débora Pinto, diretora de RH da Generali. Tudo bem, Débora? Tudo bom, Rafael? Tudo ótimo. Débora, a gente está comemorando 100 anos da Generali aqui no Brasil. Muita coisa mudou nesse tempo e esse conceito da experiência do colaborador, de novas atividades, novas funcionalidades, ferramentas, isso tudo mudou e vem mudando recentemente. O que aconteceu, em que patamar a gente está, o que a Generali tem propiciado de experiência para esses colaboradores? Então, acho que desde o processo de admissão, a gente tem buscado ter uma experiência positiva com esse colaborador. Então, no passado, aquilo que nós tínhamos de solicitar ao colaborador que preenchesse diversos formulários, agora isso tudo acontece de maneira virtual. Então, a pessoa escaneia documento, preenche virtualmente informações que a gente precisa para a admissão. Esse procedimento foi totalmente automatizado, nos ajuda, inclusive, nos processos de admissão de RH, para fazer validação e-social. Então, trâmites que antes a gente levava muito tempo, estressavam o colaborador na primeira experiência dele enquanto colaborador, nesse processo admissional. Então, a gente já pôde automatizar esse processo e transformou a experiência do colaborador. E a gente também, recentemente, trouxe uma mudança muito bacana, que foi uma mudança na própria apresentação da carta-oferta para o candidato. Então, eu diria até que a experiência começa ainda ali, candidato, quase colaborador. Então, a gente apresenta agora um mundo para o candidato, Ao invés de ser um papel frio com uma carta-oferta, agora ele entra num link com uma senha e ele já navega pelo ambiente Generali, já vê qual é a oferta dele financeira em termos de remuneração, de benefícios, já consegue assistir alguns vídeos da empresa. Então, aquilo traz já uma sensação, que empresa bacana que eu vou começar a trabalhar, que empresa preocupada com o bem-estar, do novo colaborador. Então, esses são dois exemplos que eu acho que são bem positivos nesse sentido de experiência do colaborador. Até porque, Débora, o mercado é muito competitivo, está todo mundo disputando mão de obra qualificada e esse primeiro contato é extremamente importante. Estou super de acordo contigo, Rafael. E em mercado de seguros, a gente diz que todo mundo se conhece, Então, você tem que ter um diferencial. O sindicato é o mesmo para todas as empresas. Qual vai ser o diferencial? É a maneira pela qual eu recebo aquelas pessoas que estão chegando e a maneira pela qual eu trato aquelas pessoas. Se eu trato de uma maneira positiva, diferenciada, com certeza eu já estou tendo aí um diferencial em relação a outras seguradoras. Primeiro passo já ficou claro para mim, e aí a pessoa entra, começa a trabalhar na Generali. O que hoje tem de programa para reter essas pessoas? A gente falou de atrair, mas e como reter? Eu acho que a admissão é a primeira retenção. Então, se você entra feliz, com certeza a chance de você ficar feliz por um bom tempo, ela vai continuar acontecendo. Mas a gente tem vários programas de desenvolvimento de pessoas, programas de desenvolvimento de liderança feminina, uma série de treinamentos que são disponibilizados em plataformas que você pode fazer até pelo próprio celular. Alguns treinamentos são feitos presencialmente, mas que também são riquíssimos. Programas de remuneração e benefícios também muito positivos para o colaborador. Então, a gente tem um programa de participação nos resultados, a gente tem um pacote de benefícios maravilhoso. Recentemente, Rafael, sabe o que a gente fez? A gente prorrogou a licença maternidade para que a mulher possa ficar mais tempo com seu bebê e aquela que estiver amamentando pode ficar até 1 ano trabalhando de casa 100% remoto. Então isso a gente considera que é um diferencial, Porque muitas empresas acaba que você tira 4 meses de licença, se você tiver férias, 1 mês de férias já tem que voltar a trabalhar. Então eu acho que isso é um diferencial. Com certeza. A gente imagina que, obviamente, salário, carga horária, tem coisas ali que chamam a atenção de cara, mas pelo menos eu percebo isso, me corrija se eu estiver errado, que nos últimos anos a gente teve uma mudança de uma busca por outros incentivos, por outros benefícios, muita preocupação com saúde mental, com cuidado com a família. Mudou mesmo esse panorama? Mudou, você está certíssimo. A gente fala muito na empresa de segurança psicológica. Os nossos colaboradores precisam de segurança psicológica, de apoio no momento especial da vida deles. Então, a gente tem um benefício
inclusive chamado Generale Contigo, que oferece apoio psicológico 24 horas, oferece apoio, aconselhamento financeiro, né? Porque a gente sabe que às vezes os problemas financeiros implicam na saúde mental das pessoas, e aconselhamento jurídico também, uma segunda opinião de um contrato de aluguel, por exemplo. Então, esse benefício que foi introduzido, Generale Contigo, ajuda muito nesse sentido. Mas a gente sabe, né, que o conceito de saúde mudou realmente muito, não é só saúde física, saúde mental faz parte. Então, a gente também procura oferecer esses programas de benefícios que eu mencionei, porque eles são importantes também para que as pessoas se sintam felizes. E, finalmente, tem uma coisa que a Generale não abre mão, né? A gente introduziu o trabalho híbrido, flexibilidade é a palavra da vez na empresa, porque a gente sabe que a flexibilidade, trabalhar híbrido, também é um diferencial, não é só, como você bem falou, remuneração. Né? Você oferecer um ambiente positivo de trabalho, segurança psicológica para a pessoa, isso tudo faz muita diferença. Eu queria explorar um pouco mais esse ponto, porque ele é fascinante. A gente, lá no início da pandemia, chegamos a publicar uma edição falando sobre trabalho híbrido. A gente desde já não acreditava que o trabalho seria 100% remoto, nem voltaria 100% presencial. O que entra nessa balança? O que a gente está chamando aqui de flexibilidade? Vamos lá. A gente tem hoje um modelo híbrido que permite que o colaborador escolha no mês quaisquer dias para trabalhar apenas 8 dias no mês presencialmente. Os outros dias ele pode trabalhar de onde ele quiser, da casa dele ou do lugar que ele se sinta mais confortável. A questão é que eu tenho visto é que algumas empresas têm procurado voltar sob uma alegação de que isso afeta a produtividade. Isso não é verdade. A gente já conseguiu observar que as pessoas, às vezes, até são mais produtivas trabalhando remotamente. Tá? Então, a gente está totalmente contra uma corrente que a gente tem visto aí de voltar ao presencial, e não há nada, recentemente a gente viu, né, com a CNSEG, que é a nossa parceira, não há nada que faça com que as empresas justifiquem esse retorno ao presencial. Muitas vezes é simplesmente porque a decisão de algum executivo da empresa. Então, na Generale, não. Na Generale, a gente tem o foco no trabalho híbrido. Tô nesse time. Ô, Débora, onde entra a tecnologia para facilitar essa comunicação? Então, a gente tem muita facilidade para trabalhar com o Google Meet, o Teams e outras ferramentas virtuais de vídeo, né? Temos salas de vídeo preparadas. A gente estimula muito a comunicação por WhatsApp, temos grupos de colaboradores que interagem por WhatsApp. Então, a gente procura facilitar o uso de ferramentas tecnológicas, e a gente tem, enquanto RH Mundo, não só RH Brasil, a gente tem trazido uma carga de treinamentos voltados para o uso de inteligência artificial, tecnologia, para que as pessoas se sintam mais ambientadas também nesse novo modelo de atuação, né? Então a gente entende que a gente tem as ferramentas, mas as pessoas têm que saber utilizar. Então a gente também tem trazido muito treinamento nesse sentido. Esse ponto ele é fundamental, porque encher uma empresa qualquer, que seja ela de tecnologia, as pessoas não saberem usar, não serve para nada. E às vezes tem, né, esse mito de que vamos implementar uma inteligência artificial. A pessoa às vezes não entende muito o que está acontecendo e fica lá uma tecnologia abandonada. É igual ter uma calculadora científica e você só faz conta de adição e subtração, é por aí, sabe? Então, é isso, você tem que dar a ferramenta, mas tem que ensinar a usar e ver se aquela ferramenta tem a aplicabilidade necessária para determinada área. Né? Não acredito muito naquelas hipóteses de todos têm que ser treinados em tudo. Não, cada um tem que ser treinado daquilo que será necessário de tecnologia para utilização na sua área. E com o tempo as necessidades vão surgir e aí novos treinamentos vão acontecer. Né? Então, tirando essa parte técnica, tecnológica, que às vezes exige realmente tarefas ali, conhecimentos muito específicos, você percebe que mudaram as habilidades? Que tipo de profissional é esse que está surgindo agora? O que ele tem que ter ali, independentemente da área que ele está atuando, para se tornar um profissional melhor? Eu penso o seguinte, Rafael, a parte técnica você ensina. O que você não consegue ensinar muito é fazer uma pessoa mudar a forma dela pensar, né? Então, eu acredito que um profissional que queira trabalhar com a gente, né, ele precisa realmente ter um mindset orientado para a inovação. É um dos nossos
orientadores da empresa. Então, não dá para a gente achar que vai só também treinar no técnico. Se você é aquela pessoa resistente à utilização de novas tecnologias, de base de dados, você é resistente a fazer reuniões virtuais, você só quer fazer reuniões presenciais. Então, assim, o perfil do profissional mudou nesse sentido. Aquela resistência que existia não é mais o perfil que a gente busca de profissional. Está muito em linha, né? O Fórum Econômico Mundial, ele divulgou um relatório agora, o Futuro do Trabalho 2025, em que apresentam-se ali algumas análises sobre esse cenário aí dos próximos 5 anos, e fica muito claro ali pelo relatório que o pensamento crítico, por exemplo, resiliência, agilidade, são características que são buscadas por empregadores, né? O mundo está mais volátil, está mais complexo, e a pessoa que não consegue se movimentar adequadamente nesse mundo vai ficar para escanteio. Você está certo, a resiliência sem dúvida é fundamental, e tem um outro conceito que estão usando já muito também, eu concordo, que é o de antifrágil. Isso. Né? Você tem que voltar melhor do que antes da situação que aconteceu e que te afetou, né? Então, eu acho que também isso é muito importante. Não dá pra gente perder tempo sofrendo sobre os problemas, sobre coisas que deram errado. É superar, melhorar, né? E encarar o próximo, né? Porque os desafios, eles vão sempre existir, né? Então, não param por aí. Né? E sempre haverá pessoas ali preparadas para enfrentarem melhor o desafio, se você não tiver preocupado em estar ali se atualizando, aprendendo coisas novas. Ainda pegando um pouco de tecnologia, a comunicação com os colaboradores também você acha que mudou um pouco em função de algumas ferramentas? Vou dar um exemplo aqui, a gente está num podcast, eu já participei de um podcast por acaso dentro da Generali. Essas novas formas de comunicação ajudam em que sentido? Até antes de falar das formas, eu queria lembrar, né, que no passado as empresas, né, a comunicação era uma via única, né, era a empresa dizendo o que o colaborador tinha que fazer. Agora o colaborador vai na minha sala e fala: Débora, por que a gente não implementa esse programa aqui que vai ser bom para todo mundo? Né? E a gente tem utilizado novas ferramentas de comunicação, né? A gente criou também o nosso podcast para a gente poder relembrar como é procedimento de compras, como são os processos mais críticos e usados pelas nossas pessoas. No ano passado, a gente teve um Ideatom que foi super legal, pessoas que nunca tiveram oportunidade para trabalhar num problema, pensar numa coisa, numa solução diferente. Então, a gente vem trabalhando em diferentes formas de comunicação, e eu acredito que ainda a comunicação também, ela segue sendo importante, gestor, colaborador, mas utilizando diferentes ferramentas, né? Não apenas o estar presencialmente, né, frente a frente, mas usando o WhatsApp, ligando, chat, né? A gente tem várias opções agora, e o podcast eu destacaria, porque as pessoas adoraram quando a gente trouxe para a empresa. Isso vale também para treinamento, já que a gente falou de novas habilidades, novas características e conhecimentos. Também hoje você consegue fazer treinamento, reunião, online? Conseguimos inclusive fazer com parte das pessoas online, com parte das pessoas presencialmente. As pessoas, eu já vi reuniões assim, tem gente no Rio, tem gente em São Paulo, tem gente em outro estado, porque está viajando, e a pessoa consegue se conectar. Então, assim, hoje não há desculpas para dizer, um treinamento não pode ser realizado, ou uma reunião não pode ser realizada, porque a pessoa não está presente. Não. O nosso foco vamos fazer acontecer usando as tecnologias, o conhecimento que a gente já tem. E aí eu fico pensando, né, Débora, uma empresa como a Generali que está fazendo 100 anos no Brasil, a quantidade de gerações que vão se acumulando, né? A gente está agora com a Z no mercado de trabalho, acabou de surgir em 2025 a Beta, a Alpha daqui a pouco já está... Daqui a pouco, Como é que vocês conseguem equilibrar esse mosaico de gerações dentro de uma empresa como a Generali? Então, a gente tem uma estatística que a gente vê até como é que está a distribuição, né, dos colaboradores entre as diferentes gerações, e a gente procura equilibrar ouvindo esses colaboradores. Todos os anos a gente faz a pesquisa global de engajamento. Esse ano, na verdade, foi a global, mas todos os anos nós temos uma pesquisa de engajamento em que a gente faz uma coleta anônima daqueles pontos que são mais importantes para cada uma dessas gerações. E a partir daí a gente consegue trabalhar em planos de ação de melhoria.
Falando em cultura também, é algo que a gente vê que, obviamente, coisas vão surgindo, novidades dentro da própria empresa, mas a Generali não está há 100 anos aqui por acaso, né? Tem ali uma Exato. espinha dorsal. O que você considera importante da cultura e como é formada essa cultura? Eu considero que o human touch que a gente Uhum. fala, né? Então, assim, a nossa preocupação com as pessoas, em tratar as pessoas bem, em cuidar das pessoas, em permitir que as pessoas executem com segurança as suas atividades, então isso é um grande diferencial. Eu não comentei, você está falando dos 100 anos, né? A gente vai inaugurar o nosso centro de memória um dia antes do nosso centenário, no dia 20 de fevereiro, o Spazio di Memoria Generale Brasil, em que a gente vai mostrar com muito orgulho, né, qual foi a nossa evolução ao longo do tempo, quais foram os principais marcos, inclusive chamamos algumas pessoas que trabalharam com a gente há muitos anos atrás e que ainda têm orgulho de guardarem pertences, de guardarem coisas e nos contarem histórias que vivenciaram dentro da Generali. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade de falar desse novo espaço. Deve ser muito interessante. Também sou fã dessa dualidade, né? Modernidade com a tradição, Com né? a tradição. A gente lá no MIT temos mais de 100 anos de idade e a gente está o tempo inteiro se atualizando, falando de inteligência artificial agora, só para dar um contraste. E aí, eu queria tocar nesse ponto porque você usou a palavra inovação. Uhum. Onde entra dentro dessa cultura ou dessa combinação modernidade com tradição a inovação? Inclusive, no espaço de memória é um exemplo, por mais que a gente traga, né, essa apresentação histórica, né, essa trajetória da Generali dos 100 anos, a gente vai colocar óculos de realidade virtual para você poder navegar na nossa história, telas de navegação. Então, esse é um exemplo também do uso da inovação para a apresentação dos nossos 100 anos de história. Mas no dia a dia a gente também estimula isso, a gente avalia os colaboradores também com base na inovação. O que ele tem trazido de inovação para aquela atividade que ele exerce na empresa, tá? Então, é também um exemplo. E a gente tem as nossas parcerias com o MIT, a gente tem um orgulho enorme, né, por mais uma vez a gente ter conseguido a nossa premiação de inovação. Então, isso tudo também faz com que as pessoas sejam estimuladas a realmente buscarem, né, as inovações no dia a dia das suas tarefas. Que curioso, agora você falou de avaliação, é uma palavra muito usada, né, dentro do teu setor, de feedback. Isso. Como é que hoje está o feedback dos colaboradores? Então, a gente tem o feedback formal e a gente acredita que esse feedback tem conseguido fazer parte da nossa cultura, à medida em que a gente agora tem trazido para os gestores que eles precisam, ao longo do ano, darem um feedback, não apenas nos momentos formais. A gente está agora numa fase que é o momento formal de feedback 2024. O colaborador, ele se autoavalia primeiro, depois o gestor faz a avaliação e depois a gente tem a avaliação 360, que é muito interessante aqui na Generali. Então, o colaborador tem a oportunidade de pedir a pessoas de outras áreas, pares, para avaliá-lo, para poder ter uma visão mais holística sobre como ele performou ao longo do ano. Tá? Então, é um processo que eu considero já até maduro dentro da nossa organização, que está se tornando parte da nossa cultura. Olhando para o futuro, como é que você imagina a Generali daqui a 100 anos? O que você acha que a empresa vai levar para esse futuro? Eu acho que a gente vai continuar, né, com essa nossa tradição, né, com essa nossa marca que tem uma reputação muito importante e cada vez mais voltada para inovação, porque o mundo é isso, né? A gente tem uma velocidade, né? As coisas estão acontecendo cada vez mais rápido e eu noto que a nossa empresa daqui a 100 anos vai estar ainda mais veloz, né? Vai estar ainda mais rápida do que está hoje, trazendo resultados ainda melhores dos que nós já temos hoje, né? Então a gente tem muito orgulho por esses 100 anos, mas a gente tem a certeza que precisa ainda trabalhar duro para conseguir, né, nos próximos 100 anos, ter resultados ainda melhores. E só para complementar, quando a gente falou de inovação e de atrair esses talentos, novos talentos, eu queria que você falasse um pouco também da alta gestão, né? Pessoas que às vezes já estão há muitos anos nos seus cargos.
existe essa visão também de ter que estar o tempo inteiro se reinventando para conseguir liderar? Qual o papel da liderança nesse processo? A gente espera que a liderança apoie todas as pessoas em busca da inovação. E o gestor também é avaliado de acordo com o critério inovação. Né? Então, a gente sempre considera que se o gestor ele não tiver um mindset orientado para isso, rapidamente ele vai ser engolido pela equipe, porque a equipe quer isso. A equipe quer ir para frente, a equipe quer trazer tecnologias novas, processos mais ágeis, né? Então não dá para um gestor ser contrário a isso. Se ele é contrário a isso, ele não sobrevive, né, dentro de uma organização que está voltada para isso. Então, hoje, os nossos gestores também são cobrados para que tragam inovações no seu dia a dia, nos seus processos. Perfeito. Conversei aqui com a Débora Pinto, diretora de RH da Generali. Ótima conversa, muito obrigado. Obrigada, Rafael. Obrigada por tudo. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Se você ainda não assistiu aos outros episódios, eu te convido a fazê-lo agora. Até lá!